Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 7, Disposições Gerais. Artigo 49. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Incisos 1 e 2 revogados. Parágrafo 1º. No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução no prazo de 30 dias, contado do início de suas atividades, quando poderá obter o registro cadastral básico de caráter permanente. As linhas A e B revogadas. Parágrafo 2º revogado também. Parágrafo 3º. O não cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, sujeito responsável à multa na forma estabelecida no artigo 92 desta lei. Parágrafo 4º. O Departamento Nacional de Registro de Comércio, DNRC, por intermédio das juntas comerciais e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente ao Ministério da Economia, ao INSS e à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas. Parágrafo 5º. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a produtor rural, pessoa física ou segurado especial é documento de inscrição do contribuinte em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas a ser apresentado em suas relações com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização artesanal com as instituições financeiras para fins de contratação de operações de crédito e com os adquirentes da produção, fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de impostos sobre produtos industrializados ou ao contribuinte cuja inscrição no CNPJ seja obrigatória. Artigo 50. Para fins de fiscalização do INSS, o município, por intermédio do órgão competente, fornecerá a relação de alvarás para a construção civil e documentos de habite-se concedidos. Artigo 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos órgãos competentes, bem como sua atualização monetária e os juros de mora, estão sujeitos, no processo de falência, concordato ou reconcurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais são equiparados. Parágrafo único. O Instituto Nacional de Seguro Social reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados e ainda não recolhidos. Artigo 52. As empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplique-se o disposto no artigo 32 da Lei nº 4.357, 16 de julho de 64. Incisos 1 e 2 revogados. Parágrafo único. Revogado conforme a Lei 11.941 de 2009. Artigo 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Parágrafo 1º. Os bens penhorados, nos termos deste artigo, ficam desde logo indisponíveis. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora
desde que não haja outra execução pendente. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também a execuções já processadas. Parágrafo 4º. Não sendo opostos embargos no caso legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão concluídos ao juiz do feito para determinar o prosseguimento da execução. Artigo 54. Os órgãos competentes estabelecerão critérios para dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessa medida. Artigo 55, revogado pela Lei 12.101 de 2009. Artigo 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a partir da publicação desta lei, é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPE, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidade de administração direta ou indireta da União. Parágrafo 1º, revogado em 2001. Parágrafo 2º. Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, não transferidos em decorrência da aplicação do caput deste artigo, poderão ser utilizados para a quitação total ou parcial dos débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas A e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito Federal ou município. Artigo 57. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão igualmente obrigados a apresentar, a partir de 1º de junho de 92, para fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS existente até 1º de setembro de 91, renegociados nos termos desta lei. Artigo 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, existentes até 1º de setembro de 91, poderão ser liquidados em até 240 parcelas mensais. Parágrafo 1º. Para apuração dos débitos, será considerado o valor original atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para a correção de seus créditos. Parágrafo 2º. As contribuições descontadas até 30 de junho de 92 dos segurados que tenham prestado serviço aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios poderão ser objeto de acordo para parcelamento de até 12 meses, não se lhes aplicando o disposto no parágrafo 1º do artigo 38 desta lei. Artigo 59. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, implantará, no prazo de 90 dias, a contar da data de publicação desta lei, sistema próprio informatizado de cadastro dos pagamentos e débitos dos governos estaduais, Distrito Federal e das prefeituras municipais, que viabiliza o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos artigos 56, 57 e 58 e permita a divulgação periódica dos devedores da Previdência Social. Artigo 60. O pagamento dos benefícios da Seguridade Social será realizado por intermédio da rede bancária ou por outras formas definidas pelo Ministério da Previdência Social. Parágrafo único, revogado. Artigo 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos Estados e municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, deverão constituir reserva técnica de longo prazo e garantirá o seguro social estabelecido no Plano de Benefício da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo para cobrir despesas de custeio em geral
inclusive as decorrentes da criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização excepcionalmente em despesa de capital na forma da Lei do Orçamento. Artigo 62. A contribuição estabelecida na Lei 5.161, de 21 de outubro de 66, em favor da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, será de 2% da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações para acidente de trabalho, estabelecido no inciso 2 do artigo 22. Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo poderão contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral da Fundacentro. Título 8. Das disposições finais e transitórias, capítulo 1. Da modernização da Previdência Social. Artigos 63 a 66, todos revogados. Artigo 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional do Trabalhador, CNT, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municípios, detentores de cadastro de empresas e de contribuições em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, mediante a realização de convênios, todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros de previdência social. Artigo 68. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS, em até um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas da serventia. Parágrafo 1º. Para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Para o registro de nascimento e de natimorto, constarão as informações, obrigatoriamente, a inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como o nome completo, o sexo, a data e o local de nascimento da inscrição do CPF da filiação. Parágrafo 3º. Para os registros de casamento e de óbito, constarão das informações, obrigatoriamente, a inscrição no CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como, a caso disponíveis, os seguintes dados. Inciso 1. O número do cadastro perante o Programa de Integração Social, PIS, ou do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Inciso 2. O número de identificação do trabalhador, NIT. Inciso 3. O número de benefício previdenciário ou assistencial, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS. Inciso 4. O número de registro de carteira de identidade e respectivo órgão emissor. Inciso 5. O número do título de eleitor. Inciso 6. Número e série, da carteira de trabalho, Previdência Social, CTPS. Parágrafo 4º. No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento ou óbito, ou averbações, anotações e retificações no mês, deverá o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicar este fato ao INSS até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo 5º. O descumprimento de qualquer obrigação imposta neste artigo e o fornecimento de informações inexatas sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades previstas, a penalidade prevista no artigo 92 desta lei e a ação regressiva proposta pelo INSS em razão dos danos sofridos.
Artigo 68-A. A lavratura de procuração pública e a emissão de sua primeira via para fins exclusivos de recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais administrados pelo INSS são isentas do pagamento de custas e dos emolumentos. Artigo 69. O INSS manterá o programa permanente de revisão da concessão e manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser no prazo de: inciso 1, 30 dias, no caso trabalhador urbano; inciso 2, 60 dias, no caso trabalhador rural, individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação que se refere para o parágrafo 1º desse artigo será feita: inciso 1, preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico, conforme previsto em regulamento; inciso 2, por via postal, por carta simples, considerado o endereço constante no cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação; inciso 3, pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos; ou, inciso 4, por edital, nos casos de retorno com a não localização do segurado, referente à comunicação indicada no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3º. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário, na forma do regulamento. Parágrafo 4º. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses: inciso 1, não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo; inciso 2, defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo 5º. O INSS deverá notificar o beneficiário quando a suspensão do benefício de que trata o parágrafo 4º deste artigo e conceder-lhe prazo de 30 dias para interposição do recurso. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 30 dias, após a suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, sem que o beneficiário, seu representante legal ou seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Parágrafo 7º. Para fins do disposto do caput deste artigo, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários, abrangidos os benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto no parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 8º. Aquele que receber benefício realizará anualmente, no mês de aniversário do titular do benefício, a comprovação de vida, preferencialmente por meio de atendimento eletrônico, com uso de biometria ou de outro meio definido pelo INSS que assegure a identificação inequívoca do beneficiário, implementado pelas instituições financeiras pagadoras dos benefícios, observadas as seguintes disposições. Inciso 1. Prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas pelo beneficiário, preferencialmente no mesmo ato, mediante identificação por funcionário da instituição financeira responsável pelo pagamento, quando não realizadas por atendimento eletrônico com uso de biometria. Inciso 2. A prova de vida poderá ser realizada por representante legal ou procurador do beneficiário legalmente cadastrado no INSS. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Os órgãos competentes deverão dispor de meios alternativos que garantam a realização da prova de vida do beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, inclusive por meio de atendimento domiciliar, quando necessário. Inciso 4A. As instituições financeiras deverão, obrigatoriamente, envidar esforços a fim de facilitar e auxiliar o beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, de forma a evitar, ao máximo, o seu deslocamento até a agência bancária e, caso isso ocorra, dar-lhe preferência máxima de atendimento para diminuir o tempo de permanência do idoso no recinto e evitar a exposição à aglomeração. Inciso 4b. A instituição financeira, quando a prova de vida for nela realizada, deverá enviar as informações do INSS, bem como divulgar aos beneficiários, de forma ampla,
todos os meios existentes para efetuar o procedimento, especialmente os remotos, a fim de evitar o deslocamento dos beneficiários. E, inciso 5, o INSS poderá bloquear o pagamento dos benefícios encaminhados a instituições financeiras até que o beneficiário realize a prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Parágrafo 9º. O recurso que trata o parágrafo 5º deste artigo não terá efeito suspensivo. Parágrafo 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade dos procedimentos, reconhecido na forma prevista no caput deste artigo, ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Parágrafo 11. Para os fins do disposto do parágrafo 8º deste artigo, preservados assim a integridade dos dados e do sigilo eventualmente existentes, o INSS. Inciso 1. Terá acesso a todos os dados biométricos mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais e, inciso 2, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos. A linha A, da Justiça Eleitoral, a linha B, de outros entes federativos. Artigo 70. Os beneficiários da Previdência Social aposentados por invalidez ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médicos periciais estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria. Artigo 71. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente de trabalho, ainda que os concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para sua concessão. Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional para suspender a execução do julgado, rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. Artigo 72. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, promoverá, no prazo de 180 dias, a contar da publicação desta lei, a revisão das indenizações associadas a esses benefícios por acidente de trabalho, cujos valores excedam a 1.700.000 cruzeiros. Claro que aqui está na moeda antiga. Artigo 73. O setor encarregado pela área de benefícios âmbito do INSS deverá estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizados pelos órgãos locais de atendimento. Artigo 74. Os postos de benefícios deverão adotar como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os dados de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, quando da concessão de benefícios. Artigo 65, revogado em 98. Artigo 76. O INSS deverá proceder ao recadastramento de todos aqueles que, por intermédio de procuração, recebem benefício da Previdência Social. Parágrafo 1º. O documento de procuração deverá ser revalidado anualmente nos termos de norma definida pelo INSS. Parágrafo 2º. Na hipótese de pagamento indevido de benefício à pessoa não autorizada, ou após o óbito do titular do benefício, a instituição financeira é responsável pela devolução dos valores do INSS em razão do descumprimento das obrigações a ela impostas por lei ou por força contratual. Artigo 77, revogado 2001. Artigo 78. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditorias externas, periodicamente,
para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem como pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional de Seguridade Social. Artigo 79, revogado 98. Artigo 80. Fica o INSS obrigado a, inciso 1, enviar às empresas e aos seus segurados, quando solicitado, extrato relativo ao recolhimento de suas contribuições. Inciso 2, revogado. Inciso 3, emitir e enviar aos beneficiários o aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Inciso 4, reeditar a versão atualizada nos termos do plano de benefícios da Carta dos Direitos Segurados. Inciso 5, divulgar com a devida antecedência, através dos meios de comunicação, alterações porventura realizadas na forma de contribuição das empresas seguradas em geral. Inciso 6, descentralizar progressivamente o processamento eletrônico das informações mediante extensão dos programas de informatização de pós-atendimento em regiões fiscais. Inciso 7, disponibilizará ao público, inclusive por meio da rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime geral de previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho e Previdência divulgará mensalmente o estado financeiro do regime geral de previdência social, o qual considerará, inciso 1, para fins de aferição do equilíbrio financeiro do regime, as renúncias previdenciárias em adição às receitas realizadas e, inciso 2, para os demais fins, apenas as receitas efetivamente arrecadadas e as despesas orçamentárias e financeiras efetivamente liquidadas e pagas. Parágrafo 2º. Para fins de apuração das renúncias previdenciárias de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, são consideradas informações prestadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Artigo 81, revogado pela Lei 11.941 de 2009. Artigo 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS deverão, a cada trimestre, elaborar a relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando-a à apreciação do Conselho Nacional de Seguridade Social. Artigo 83. O Instituto Nacional de Seguro Social e INSS deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e a redistribuição de funcionários, conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento e o controle da eficiência do sistema de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Artigo 83. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e a redistribuição de funcionários, conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento e o controle da eficiência do sistema de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Artigo 84, revogado pela MP 221637/2001. Capítulo 2, demais disposições. Artigo 85. O Conselho Nacional de Seguridade Social será instalado no prazo de 30 dias após a promulgação desta lei. Artigo 85-A.
os tratados, convenções e outros acordos internacionais que o Estado estrangeiro, o organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versem sobre matéria previdenciária serão interpretados como lei especial. Artigo 86. Revogado pela MP 221637/2001. Artigo 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades de administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Artigo 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no artigo 46. Artigo 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para os primeiros a terceiro revogados, parágrafo 4º, o valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estivesse sendo efetuada. Parágrafos 5º a 7º revogados. Parágrafo 8º. Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo total ou parcialmente mediante compensação. Parágrafo 9º. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios que trata o artigo 35 desta lei. Parágrafo 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte será sujeito à multa isolada, aplicada no percentual previsto no inciso 1 do caput do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96, aplicada em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. Parágrafo 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e de reembolso do salário-família e do salário-maternidade o rito previsto no Decreto 70.235, de 6 de março de 72. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 10 deste artigo não se aplica à compensação efetuada nos termos do artigo 64 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96. Artigo 90. O Conselho Nacional de Seguridade Social, tendo 180 dias de sua instalação, adotará as providências necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social. Artigo 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar da remuneração paga dos segurados ao seu serviço a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social relativa a benefícios pagos indevidamente. Artigo 92. A infração de qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito ou responsável, conforme gravidade da infração, a multa variável em valores de cruzeiros aqui que a gente vai considerar para a narrativa. Artigo 93 a 95 revogados, porém, temos ainda em vigor o parágrafo 2º do artigo 95, que diz: a empresa que transgredir as normas desta lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser regulamento, a linha A suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais,
A linha B, a revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial. A linha C, a inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, federal ou municipal. A linha D, interdição para exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual. A linha E, a desqualificação para impetrar concordata. A linha F, a cassação de autorização funcional do país, quando for o caso. Parágrafos 3º ao 4º e 5º revogados. Artigo 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de no mínimo 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Artigo 97. Fica o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais. Parágrafo 1º. Na alienação a que se refere este artigo será observado o disposto no artigo 18, incisos 1, 2 e 3, do artigo 19, da Lei 8666, de 93, com suas alterações. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial indicado pelo credor que procederá à asta pública. Inciso 1. No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação. Inciso 2. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar a ser parcelado o pagamento do valor da arrematação na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. Parágrafo 2º. Todas as condições de parcelamento poderão constar do edital de leilão. Parágrafo 3º. O débito do executado será quitado na proporção do valor da arrematação. Parágrafo 4º. O arrematante deverá depositar no ato o valor da primeira parcela. Parágrafo 5º. Realizado o depósito, será expedida a carta de arrematação contendo as seguintes disposições. A linha A. O valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago. A linha B. Constituição de hipoteca do bem adquirido ou de penhor em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia. A linha C. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem imóvel quando constituído penhor. A linha D. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para o parcelamento de débitos previdenciários. Parágrafo 6º. Se o arrematante não pagar no vencimento qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em 50% do seu valor a título de multa e imediatamente inscrito em dívida ativa e executado. Parágrafo 7º. Se no primeiro ou segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação. Parágrafo 8º. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade que demonstre interesse de sua utilização. Parágrafo 9º. Não haver interesse de adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da asta pública. Parágrafo 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção. Parágrafo 11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da dívida ativa da União. Artigo 99. O Instituto Nacional de Seguro Social e INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens adjudicados judicialmente ou que receberem dação em pagamento.
Parágrafo único. O INSS, para 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial. Artigo 100, revogado em 97, assim como aconteceu com o artigo 101. Artigo 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no artigo 32-A desta lei. Parágrafo 2º. O reajuste dos valores de salário de contribuição em decorrência da alteração do salário mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo. Artigo 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, a partir da data de sua publicação. Artigo 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 105. Revogam-se disposições do contrário. Brasília, 24 de julho de 91. Fernando Collor, presidente.